Bom, e agora nós temos uma novidade para você aqui no programa Dia News. É a estreia do quadro Economia em Dia, tudo que todo mundo quer saber, né? E é com o economista César Fortes, que eu tenho o prazer de conversar daqui a pouquinho. Bom, nós vamos discutir a importância do Produto Interno Bruto, você sabe que é o PIB, e em 2022 com a retomada pós-pandemia. Por trás disso estão as preocupações com os efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia sobre a economia global e, mais especificamente, brasileira, né? Inflação acelerada, juros mais altos, combustíveis caros. Estes são alguns dos fatores que podem impactar de forma negativa o PIB. Então, vamos iniciar o nosso quadro, né? Primeiro, vamos conferir aí uma vinheta. Bom, então vamos começar com a nossa novidade, né? Sei que você está querendo saber tudo sobre economia aqui com o economista César Fortes. Um prazer recebê-lo, revê-lo. Boa tarde. Boa tarde, prazer é todo meu. Bom, então vamos logo iniciar, porque quem está em casa quer saber do impacto aí na economia, de todos esses fatores que eu citei, mas primeiramente também vamos falar do PIB, né? Fique à vontade. Exatamente. Nós fizemos umas entrevistas, não é? Com o pessoal de rua para saber o que o povo acha, o que é esse negócio chamado PIB, que aparece todo na televisão, que se fala, o que é isso? Então, estamos chamando aí Vamos ver. Rapaz, sei, mais ou menos eu acho. Uhum. PIB é Produto Interno Bruto, é o valor de um produto quando chega aqui, com os impostos já impostos, com os impostos já nele, Quando o PIB sobe, as coisas melhoram, mas quando o PIB desce, as coisas pioram, não é isso? Sei não. Nunca vi falar. Também não. É um diferencial ou a soma de todas as riquezas produzidas num país, tá? E em relação às suas despesas, os seus gastos, os seus custos. Isso é o PIB. Produto Interno Bruto. São todos os produtos e o imposto sobre os produtos produzidos no Brasil. Os produtos independentes do Brasil, como café, milho. As riquezas do país. As riquezas do país. Como é que está o Brasil de PIB? Eu vou dizer que está mal, porque a gente está mais exportando do que produzindo pra gente. O Produto Interno Bruto deve ser o que o Brasil produz, né? E dá para a demanda daqui e ainda exportar o resto, né? Eu acho que seja por aí assim, né? Não? Bom, então, vamos lá. Afinal, vamos detalhar o que é o PIB. Todo mundo ouve falar, está nos jornais diretos, a gente sabe que mexe com bolsa, com economia, mas vamos explicar bem direitinho para o nosso telespectador e internauta, por favor. Exatamente, vamos lá. Produto Interno Bruto. É importante saber isso, porque isso tem muito a ver com o nosso bolso, isso tem a ver com a economia do nosso país e o grau de desenvolvimento que a gente está. Até que teve alguns dos nossos entrevistados chegaram bem né? próximo, né, dessa definição. Então, o PIB, poderia colocar, aqui está. Antes de mais nada, para fazer esse cálculo, que é feito anualmente, o IBGE, junto com a Fundação CEPRO, dividem a nossa economia nos setores primário, secundário e terciário, não é? Esses são os três setores. E com isso se calcula, por exemplo, o total da riqueza que é gerada no Brasil. E você sabe, espectador, qual é o valor? Você tem alguma ideia de qual é o valor que a gente coloca? Vejam só, tudo que é produzido no Brasil num ano equivale a 8,7 trilhões de reais. Ou seja, quase 9 trilhões que nós temos isso calculado já para 2021. Certo, é o que a gente está vendo aí na tela, né? Exatamente. Esse é o PIB brasileiro, não é? A Rússia está muito em voga atualmente por causa da guerra. Eu quero dizer a vocês que o nosso PIB é muito parecido com o PIB da Rússia, está aí próximo de 9 trilhões de reais. Mas, ao fazer isso, nós dividimos pela população para encontrar o chamado PIB per capita, ou seja, em média, quanto que isso sobra para cada um de nós brasileiros. E chegamos a esse valor de R$35 mil ano. Portanto, se a gente dividir toda a riqueza gerada no Brasil
dividir pelo número de habitantes que tem no Brasil, nós chegamos a esse valor de 35 mil por ano, o que equivale mais ou menos a R$3 mil por mês. Então, essa é a renda média do brasileiro. É a renda e é o que nós produzimos ao longo de um ano. Certo. Tá? E o que realmente vai impactar para a gente agora, por exemplo? Vamos passar para... Olha aí, ó, estamos passando para outra tela já. Olha aí os dados do Piauí, o senhor pode comentar. Vamos lá, PIB de 2019, por exemplo. Tudo que eu falei antes foi relativo ao Brasil. Agora vamos chegar ao nosso Piauí. O que nós chegamos? O PIB do Piauí é de 52 bilhões. Entendam só, isso significa que tudo que é produzido no estado do Piauí durante um ano, tudo mesmo, são serviços, indústria, agricultura, pecuária. Se a gente somar tudo, a gente encontra 52, hoje devemos estar bem perto de 60 bilhões, porque esses dados são de 2019. Então, atualizando, já chegamos a 60 quase, devemos chegar muito, muito perto disso aí. E dividindo pelos nossos 3 milhões e 200 habitantes do Piauí, nós temos uma renda média de R$16 mil. Reparem que é bem inferior ao brasileiro. Isso significa mais ou menos R$1.200, R$1.300 por mês. Pouco, né? É pouco. Vejam que é bem inferior ao brasileiro, mas essa que é a nossa renda média, e é por isso que nós somos considerados como um estado subdesenvolvido ainda, por causa dos nossos dados são longe, né? Veja só, comparando com alguns locais, vejam, o Distrito Federal tem uma renda média de R$90 mil. Repare que a nossa é 16, hein? O Distrito Federal, disparidade muito grande. Espetacular. O nosso país tem grande diferença. Olha São Paulo, R$51 mil. O Ceará, 17. Agora, o Ceará, o nosso vizinho, está muito próximo da gente. Tem muita gente que frequentemente fala que o Ceará está estourando de produção, de desenvolvimento. Bem, né? Se você olhar pelos dados, isso não é verdade. Os dados são frios. A nossa renda média, que eu estou dizendo, é muito próxima ao do Ceará e bem superior à do Maranhão. Uma coisa também, o nosso 16, o Maranhão está mais ou menos em 12 mil por ano também, ou seja, R$1.000 por mês. Então muita gente diz erradamente que nós estamos cercados por 2 ilhas de desenvolvimento. Não é bem assim, os dados mostram uma situação bem diferente. E todos 3 bem vizinhos, alinhados, já a produção em cada setor é diferente. O que causa tanto essa diferença? Pois é, aí tem muitas coisas. Vejam só, se a gente chegar ao Piauí, ainda a participação do setor aqui do Piauí, vejam só, a agropecuária só gera 8% da nossa riqueza, né? A indústria 12%, e olha o setor de serviços, 79,7%, ou seja, diferença estupenda, 80% quase. E vejam, os serviços são a parte de saúde, de educação, boa parte do Estado, comunicação, nós estamos aqui no dia, também, né? Nós somos também dentro do setor de serviços. Né? E agora vejam, dentro disso daqui, quais são as principais atividades, e isso é meio surpreendente, tenho certeza que muitos vão se surpreender. Olha, a principal atividade econômica do Piauí é a administração, estamos falando da administração pública, educação e saúde públicas e seguridade social. Eles são responsáveis por 34% de toda a riqueza gerada no Piauí. Um pouquinho mais de 1/3. Isso. Olha, o comércio e oficinas, aqui estamos falando de carros e motos, 15%. É a segunda atividade mais importante do Piauí. Olha qual é o terceiro, atividades imobiliárias. É uma surpresa, né? Aqui nós estamos falando de aluguéis, de empresas que cuidam de condomínios, que administram condomínios. Vejam, eles são responsáveis por 8,6% da renda que é gerada no Piauí. E em 4º lugar vem a agricultura. Eu acho interessante que frequentemente alguns líderes do setor agrícola vêm dizendo que a agricultura é responsável por 50% do PIB ou 40%. Absurdo, não é isso. Esses dados são oficiais, são calculados tanto pelo IBGE quanto pela Fundação CEPA. Não é? Então, esses são os 4 principais setores
principais atividades econômicas feitas no Piauí, que o PIB calcula, são esses aqui com relação ao nosso Piauí. Certo. Bom, e nós estamos estreando esse quadro hoje, né, com o César Forte, com o professor César Forte, e eu já gostaria de fazer essa pergunta para... Antes, ainda temos uma tela? Não, temos uma tela com relação à questão dos impactos da Ucrânia, da guerra. É isso que eu ia perguntar agora. Vamos lá, então. Eu ia dizer assim, bom, a gente tem que aproveitar a sua presença aqui para perguntar, infelizmente, um momento de preocupação não só com as mortes e tudo que acontece lá na Ucrânia, né, que nós sentimos muito, mas também impacto na economia, né? E recentemente aí com a subida do combustível, todo mundo fazendo pontos de interrogação. Afinal, a guerra tem também influência no aumento do combustível e de tudo que vem na sequência? Fique à vontade, professor. Infelizmente sim. Veja só, essa invasão da Ucrânia está gerando, antes de mais nada, muita incerteza no mundo. Essa incerteza tem pelo menos dois tipos. O tempo. Quanto tempo que vai demorar isso? Ninguém sabe. Eu já vi gente achando que iam demorar 2, 3 anos. Ou 2, 3 dias. Esperemos que não. Se for o caso, se chegar a um acordo. Então, há uma grande incerteza, e incerteza faz com que, especialmente os empresários, não queiram investir em lugar nenhum do mundo por saber. Nós vamos entrar num período de terceira guerra mundial? Será? Porque a Ucrânia está fechada, né? Parou, não entra nem sai nada. E aí acaba impactando também nos outros países que dependem da Rússia, da Ucrânia, de outros países da OTAN. Então, a incerteza com relação ao tempo e com relação à extensão, se outros países vão entrar na guerra ou não. Quer dizer, esse tipo de incerteza hoje está fazendo com que o mundo todo tenha várias consequências graves e geralmente consequências ruins para todo mundo. Todo o planeta está sentindo isso. As consequências para o nosso país, antes de mais nada, para o mundo, mas para o nosso país em particular, você tem um crescimento da inflação. A inflação é natural, não é? Por quê? Porque vários produtos, melhor dizendo, os combustíveis são os mais falados, mas não só ele. Trigo, por exemplo. A Rússia e a Ucrânia respondem por mais de 25% da produção de trigo. Portanto, vai chegar o nosso pãozinho. Hoje nós importamos o nosso trigo da Argentina, mas com a Rússia e a Ucrânia em guerra, muita gente vai querer comprar esse da Argentina, o resultado vai subir. Ou seja, podem se preparar, infelizmente, com o preço do trigo e do pãozinho, de massas. Tudo que depender do trigo vai subir e vai subir forte a partir de abril. Ou seja, Primeira vai coisa. atingir o bolso de todas as partes, tanto para o transporte, gasolina, combustíveis, Exatamente. como também do básico que a gente se alimenta, principalmente as pessoas em situação de vulnerabilidade social, que é um pãozinho que a gente depende do trigo, depende de tudo. Bem, esperamos então que na próxima participação nós tenhamos melhores notícias, né? Porque a gente sabe que esses dias, inclusive, já estão apontando aí conversações, né, entre o presidente da Ucrânia, o presidente da Rússia, enfim, com a OTAN aí coordenando. Vamos aguardar notícias boas aí e resultado dessa guerra. Exatamente. Eu gostaria de lhe agradecer a participação, foi um prazer. O quadro, parabéns pelo quadro, estaremos acompanhando, Douglas Cordeiro, que a partir de amanhã está aqui, vai estar acompanhando então. Muito obrigada, uma boa tarde para o senhor. Obrigado e até terça. E vamos conferir então o encerramento aqui do nosso quadro, espero que você tenha gostado.